continuar falando sobre o Supremo Tribunal Federal, mas mais especificamente sobre um pedido da defesa do ex-presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa. Eu, a Jussara Soares e o Elijonas Maia apuramos que a defesa do dirigente bancário entrou com pedido de transferência dele do complexo da Papuda para a Superintendência da Polícia Federal para encaminhar um acordo de delação premiada. A gente já tinha antecipado de que Paulo Henrique Costa já tinha mudado a defesa dele, justamente porque pretendia fechar um acordo de confidencialidade para levar adiante a delação premiada. Esse pedido foi endereçado ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, que é o relator da investigação do Banco Master. O ex-dirigente da instituição financeira, o Paulo Henrique Costa, está preso desde o dia 16 de abril. E aí eu vou citar um trecho desse pedido da defesa. O requerente, ele, Paulo Henrique Costa, sinalizou interesse em cooperar com as autoridades competentes, possivelmente por meio de uma colaboração premiada. Fecha aspas, é o que reforçou a defesa do executivo. Ou seja, a defesa reconhece que ele tem a intenção de avançar nesse acordo. Conforme mostrou a CNN, a proposta de colaboração premiada de Paulo Henrique Costa acende o alerta nas defesas dos demais envolvidos, não só deles. Em Celina Leão, aqui no Palácio agora esqueci o nome do Palácio do Governo, do Buriti, a Isabel Mega me lembrou, e também em relação a Ibanez Rocha. A avaliação é de que o ex-presidente do BRB, ele pode oferecer informações técnicas e avançar em detalhes de como acontecia o esquema de compra de carteiras fraudulentas do Banco Master pelo Banco de Brasília, pelo BRB, além de apontar se atuou com aval de superiores. Os advogados observam, porém, que a formalização desse acordo depende de uma decisão do próprio executivo, se ele vai levar adiante ou não, se ele pode desistir no meio do caminho. De uma avaliação dos investigadores, se ele vai entregar mais do que se espera e o que está já na investigação, e também dos requisitos legais cumpridos, ou seja, se ele vai ter diminuição de uma eventual pena caso seja condenado. E atesta que as condições do complexo penitenciário da Papuda dificultam um sigilo inviolável das conversas entre Paulo Henrique Costa e sua equipe jurídica, ou seja, se ele for mantido na Papuda, ele não consegue avançar nas conversas. Agora, e esse é o pedido feito pela defesa, se ele for para a Superintendência da Polícia Federal, como está Daniel Vorcaro, o jogo é outro. Ali sim eles podem conversar sem serem monitorados. A defesa ainda solicita que a Procuradoria-Geral da República seja ouvida sobre essa solicitação. Na semana passada, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal referendou a prisão preventiva do Executivo. A gente trouxe em primeira mão aqui no nosso Bastidores CNN. A informação é também do Elijonas Maia, por isso eu trago meu amigo Elijonas Maia, que voltou das terras paulistanas aqui para o quadradinho de Brasília. Conta pra gente o que está em jogo. E essa delação premiada, Elijonas Maia, assusta quem? Muita gente, Uribe. Inclusive, com a avançada investigação, começou o salve-se quem puder, né? Paulo Henrique Costa, primeiramente, mudou a equipe de defesa dele e agora a equipe de defesa, que é composta pelo ex-ministro da Justiça do governo Dilma Rousseff, o Eugênio Aragão, e também tem o advogado Davi Tangerino, enviaram ontem esse pedido ao ministro André Mendonça, que já está analisando para dar encaminhamento ou não à PGR e saber se naquele momento, nessa avançada investigação, se precisa de mais um eventual iminente colaborador premiado, porque já está na fila também o Daniel Vorcaro, que, como a gente já trouxe aqui, quer apresentar uma delação combo. Ele e também o cunhado dele, Fabiano Zettel, que está preso no interior de São Paulo, no presídio de Potim. Então, agora, com o Paulo Henrique Costa, se houver esse aceite do ministro André Mendonça para possivelmente uma colaboração premiada, como diz essa petição da defesa do Paulo Henrique Costa, para onde ele iria, já que ele pede para sair do complexo da Papuda? Porque você trouxe muito bem, se ele for para a Superintendência da Polícia Federal, quem está lá é o outro iminente delator, o Daniel Vorcaro, naquela sala especial que foi transformada em cela.
A carceragem da Polícia Federal não tem estrutura para receber presos por muito tempo. Por isso, inclusive, só presos de passagem. Por isso, inclusive, que o Daniel Workar está numa sala especial. Então, se o ministro André Mendonça aceitar esse pedido de colaboração com as autoridades, com as investigações avançadas do Paulo Henrique Costa, para onde ele iria? Isso é um ponto que começa a ser analisado pelo gabinete do ministro André Mendonça. E mais, se houver uma assinatura de um termo de confidencialidade, da mesma forma que o Workar já sinalizou e já assinou com a PF e com a PGR, o que ele tem a entregar, se a delação, a colaboração dele vai ser menor, vai ser completa, o que ele vai falar à equipe de investigação. Ontem eu trouxe aqui no Bastidores, você vai lembrar muito bem, Uribe, sobre os eixos investigados pela Polícia Federal nesse grande esquema aí apontado no Banco Master com o BRB. E um dos braços da grande fraude apontada pela PF é o braço do BRB, que levou à prisão o Paulo Henrique Costa 2 semanas atrás. A PF aponta aí que houve uma fraude de 12 bilhões de reais e que ele receberia propina com apartamentos de luxo em São Paulo e também aqui em Brasília, que chegariam aí a 150 milhões de reais. Como foi essa negociação? Quem ajudou o BRB a comprar essas cartas podres do Banco Master? É o que a PF quer saber do Paulo Henrique Costa em uma eventual colaboração premiada, como a equipe de defesa dele está dizendo que ele está requerendo, aí, se colocando à disposição dessa vez. Porque a gente também tem que lembrar que quando houve a busca e a apreensão em novembro do ano passado, houve o afastamento dele do cargo de presidente do BRB na primeira fase ainda da Operação Compliance Zero, a estratégia da antiga defesa dele sempre foi bater na tecla de que ele não tinha nada a dever, não tinha nenhuma culpa e que não tinha porquê colaborar com as investigações. Ele foi até sondado, inclusive, por algumas pessoas próximas a ele, se ele poderia colaborar, se ele delataria, faria algum acordo com a Polícia Federal, mas nada foi apresentado naquela época à Polícia Federal. Então, quando houve a prisão preventiva, dessa vez com aval da PGR, com determinação do ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal, e ele foi para o complexo da Papuda, já está no CDP, que é o Centro de Detenção Provisória. Logo, ele mudou a equipe de defesa dele, a estratégia pessoal dele, agora com a nova equipe de defesas, colocando então, dessa vez, à disposição para colaborar com as investigações. É um longo processo, caso essa colaboração avance mesmo, porque a gente até lembra também, Daniel Workar assinou o termo. Já tem mais de um mês, os anexos estão sendo levantados para apresentação à Polícia Federal, que após receber esses anexos, a proposta de delação premiada, ainda vai analisar para saber se há, de fato, algo além do que já tem a investigação para enviar ao Supremo Tribunal Federal. Então é um longo processo que a equipe de defesa do Workar tem pressa, mas ainda não apresentou à Polícia Federal. Vamos saber se esse será o mesmo caminho de Paulo Henrique Costa com aval do ministro André Mendonça, né, Uribe?